Olá, meus amores. Agora vai começar a nossa aula de redação e nós vamos continuar estudando o gênero textual notícia, tá bom? Em redação, nós vamos reforçar a estrutura que esse gênero segue, os elementos, certo? Que deve conter nesse tipo de texto. Para isso, nós vamos utilizar o livro Práticas de Produção Textual. Espero que você já esteja com ele. É o livro 2, tá bom? O livro 1 nós já concluímos e agora nós vamos começar o livro 2, esse aqui, ó. Práticas de Produção Textual, livro 2, tá ok? Na página 5, a gente continua o nosso estudo sobre a notícia. Então, vamos lá. Espero que você já tenha organizado o material, senão você pausa o vídeo até você pegar o seu livro Práticas de Produção Textual. E na página 5, meninos, vocês observam essa notícia, certo? Observem o título. Observe o título e a imagem desse texto. Qual será o assunto? Qual será o assunto tratado nesse texto? Só observando o título e a imagem. E aí? Tia, essa notícia vai falar sobre um animal. Essa notícia vai falar sobre esse macaquinho aqui. Nós vamos saber qual é o nome dele, né? Aqui na legenda, ó, cientistas apresentam nova espécie de macaco da Amazônia. Certo? Então, esse macaquinho aqui, ele é uma nova espécie, certo? Que surgiu nas regiões da Amazônia. Esse é o assunto que vai ser tratado no texto, certo? Leia e veja se a sua resposta anterior é confirmada. Então, nós vamos ler esse texto e vamos ver se a nossa resposta, se realmente é isso mesmo. Faça a leitura juntamente comigo. Vamos lá. Novidade na fauna brasileira. A tia vai explicar para vocês depois o que é fauna. Publicado em 23/7/2012, às 13h15, da redação julianaotempo.com.br. Essa aqui é a data e a hora em que essa notícia foi publicada, ok? Vamos fazer a leitura dela. As florestas brasileiras ainda guardam muitas surpresas, por isso, vira e mexe, pesquisadores descobrem novas espécies que as habitam. Cientistas do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, MZUSP, anunciaram recentemente a descoberta de uma nova espécie de macaco na Amazônia, mais especificamente nas florestas do norte do Mato Grosso e no Pará. A nova espécie mede cerca de 30 centímetros, sem contar a cauda, e pesa pouco menos de 1 quilo. Sua face negra, margeada por pelos brancos, é a principal diferença em relação aos outros sauás conhecidos. Batizada de Calicebus vieirae, a nova espécie homenageia Carlos Octaviano da Cunha Vieira, um grande pesquisador que dirigiu a coleção de mamíferos do MZUSP entre os anos de 1941 e 1958. E aí, falou realmente sobre essa nova espécie de macaco, né, que foi descoberta na Amazônia. Agora eu vire a página 5 para a página 6. Na página 6, nós vamos conhecer o gênero. Já conhecemos, vamos reforçar um pouco mais, certo? Você vai me respondendo aqui essas perguntas, ó. Qual é a manchete da notícia, meninos? A manchete é a mesma coisa que título, certo?
Manchete é o título. Então, qual é o título? Novidade na fauna brasileira. Essa é a manchete da notícia, tá certo? É o assunto que vai ser tratado neste texto. O que está sendo noticiado? Uma nova espécie de macaco foi descoberta na Amazônia. Quando e onde essa notícia foi publicada? Essa notícia foi publicada, aí nós podemos observar bem aqui, ó. Foi publicada em 23 de julho de 2012, certo? Às 13h15, essa notícia foi publicada. Aí nós observamos que ela foi publicada no site www.tempo.com.br, certo? Tá, aqui está a data e o site fica aqui embaixo, ó. Esta notícia foi publicada nesta data e no site otempo.com.br. Como a nova espécie de macaco foi chamada e por quê? Esse aqui, crianças, é o nome científico desse macaco, certo? É o nome como ele vai ser, vão se referir a eles nos livros de ciências, livros científicos, nas revistas, nos jornais, tá bom? Ele foi batizado de Callicebus vieirae. Por quê? Em homenagem ao grande pesquisador de mamíferos Carlos Octaviano da Cunha Vieira. Ele foi chamado de Callicebus vieirae. O nome desse macaco, né, faz uma referência, homenageia o pesquisador que dedicou grande parte de sua vida à pesquisa de mamíferos, porque o macaco é um animal mamífero, certo? Onde outras notícias desse tipo poderiam ser encontradas? Onde nós encontramos notícias que falam de animais, novas espécies encontradas ou espécies que são ameaçadas de extinção? Onde nós encontramos notícias que falam sobre a fauna brasileira? Tio, o que é fauna? Fauna, crianças, é o conjunto dos animais de uma determinada região. Então, quando vocês ouvirem essa palavrinha fauna, aí você já vai lembrar. A fauna é o conjunto de animais de uma região, certo? Flora é o conjunto de árvores, são as florestas, certo? São as matas, são as plantas em geral. Fauna se refere ao conjunto de animais, tá bom? Então, onde é que nós encontramos notícias que vai tratar sobre a fauna brasileira, sobre as novidades, como essas novas espécies que surgem, ou sobre animais que estão sendo ameaçados de extinção? Nós podemos encontrar também em sites, certo? Sites de revista, nas próprias revistas impressas, nos jornais impressos, nos noticiários da TV, os telejornais, nós encontramos também. Sempre quando tem um fato interessante, uma curiosidade, né? Ou quando acontece um incêndio, muitas espécies morrem naquele incêndio, né? Infelizmente, a gente também vê nos telejornais, tá bom? Então, esse tipo de notícias pode ser encontrado nos sites da internet, nas revistas de jornais impressos, nos telejornais da TV, em diversos meios, tá bom? Explorando a estrutura. A estrutura do gênero notícia, crianças, é um texto que está presente no dia a dia das pessoas, né? A tia falou para você na aula de português que a notícia tem a função de informar sobre os acontecimentos importantes que ocorrem no Brasil e no mundo, que interessam a todos nós. Não são fatos aleatórios, fatos bobos, né? Isso é besteira. Não.
As notícias informam sobre acontecimentos importantes que nós precisamos saber, que nós precisamos conhecer do Brasil e do mundo, certo? Ao escrever uma notícia, é importante lembrar-se que sua função é transmitir informações de forma clara e objetiva a respeito de acontecimentos, certo? É preciso deixar claro, é preciso falar em uma linguagem clara e objetiva, sem fazer arrudeios, certo? Sobre um determinado fato, sobre um determinado acontecimento, tá bom? E é importante, na notícia, é importante responder essas perguntas: quem, quando, onde, como e por quê, certo? Porque esse fato aconteceu. Veja os exemplos essenciais presentes na notícia que você leu anteriormente. Aí nós observamos aqui os elementos essenciais da notícia, certo? A manchete ou título, novidade na fauna brasileira. O primeiro parágrafo é chamado de parágrafo principal ou inicial, que traz as principais informações do fato noticiado de uma forma resumida. Aqui, nós observamos que esse primeiro parágrafo ele responde a algumas perguntas, certo? As florestas brasileiras ainda guardam muitas surpresas, por isso vira e remexe, pesquisadores descobrem novas espécies que as habitam. Aí aqui, quem? Os cientistas anunciaram a descoberta de anunciaram o quê? A descoberta de uma nova espécie de macaco. Onde? Na Amazônia, certo? Mais especificamente na região do norte do Mato Grosso, no Pará. Então, o primeiro parágrafo, ele é o mais importante porque ele resume todo o texto. O que vem depois são detalhes, tá certo? E o que vem depois é chamado de corpo da notícia, tá bom? Então, esses são os elementos principais do gênero textual notícia. Crianças, nós não vamos fazer essa atividade hoje, práticas de produção textual. Por quê? Porque vocês terão a atividade avaliativa para realizar, né? Amanhã. Então, vocês vão estudar, né? Vocês vão aí procurar relembrar tudo que a tia pediu, tudo que a tia pede e exige na redação. Porque amanhã vocês terão atividade avaliativa de redação, vocês irão produzir um texto narrativo, certo? Com muito capricho, com muita dedicação, enviar foto para a tia, porque ele vale nota. Então, nós não vamos fazer essa atividade hoje, a tia vai deixar para um outro dia, tá bom? Não é necessário fazer hoje. O que é que nós ainda temos a fazer nessa aula? A tia vai revisar com você sobre o gênero textual narrativa de aventura. Se você desejar, você pode escrever no seu caderno de redação alguns pontos para você se lembrar, tá bom? Do que deve conter nesse texto, tá certo? Então, vamos começar aqui pelo conceito, o que é o gênero narrativa de aventura. A narrativa de aventura é cheia de acontecimentos grandiosos e emocionantes que podem ser engraçados, absurdos ou perigosos. Crianças, é quando os personagens eles estão inseridos em uma aventura. Eles se aventuram, certo? Eles vivem fatos emocionantes, desafios que eles precisam superar, problemas que eles precisam resolver. Temos na narrativa de aventura os heróis combatendo sempre com os vilões tentando atrapalhar os heróis e os heróis sempre tentando vencer os vilões, né? Até resolver todos os problemas e chegar a um final feliz, certo? Citei para vocês bem no começo, quando a gente começou a ver esse gênero, sobre a história da Moana, né? Que quando a aldeia dela passou por aquele problema que não havia mais colheita, porque tudo que eles plantavam acabava que não brotando, não germinando, né? Então a Moana decidiu atravessar os mares e ir em busca da solução de tudo isso, certo? Ela se aventurou, ela viveu desafios, mas ela encontrou a solução, né?
e resolveu o problema da sua aldeia e todos ficaram felizes, certo? Então, eles podem até viver fatos absurdos, perigosos, mas a narrativa de aventura é muito emocionante. É algo muito bom de se ler, de se assistir também, que são o caso dos filmes, né? E o que deve conter? Quais são os elementos estruturais? Ou seja, são elementos indispensáveis, são muito importantes que no seu texto haja esses elementos, tá bom? Narrador, crianças, todo o texto narrativo deve ter um narrador, que é quem conta a história. Esse narrador, ele pode ser observador, ele só conta, só observa, não participa. E esse narrador pode ser personagem, ele conta e participa ao mesmo tempo. Mas é importante que você, lógico, que tenha um narrador na sua história, tá certo? Que é aquele que conta os fatos. Em uma bela tarde de verão, aquela menina saiu a se aventurar, certo? Então, está contando os fatos. O enredo nada mais é do que o começo, o meio e o fim da sua história. No começo, você apresenta o espaço onde os personagens estão inseridos. Esse espaço onde os personagens vivem a aventura podem ser os mais inusitados, né, os mais diferentes possíveis. Pode ser em uma ilha deserta, pode ser no mar, pode ser em uma floresta, em um bosque, em um castelo, até mesmo no porão de uma casa, como a gente viu naquele texto A Coisa, né? Então, na situação inicial, no começo, no primeiro parágrafo, você apresenta o espaço, o nome dos personagens, apresenta os personagens e em que espaço vai acontecer a história, certo? E em que tempo também, se é em uma tarde de verão, se é em uma manhã de inverno, certo? O tempo também é importante você apresentá-lo. Então, no meio do seu texto, vai acontecer um conflito. O conflito é um problema. Esse problema vai gerar um clímax, que é o momento de maior tensão na narrativa de aventura, tá bom? Que é quando o personagem, ele vive um conflito, surge um problema na vida dele, na vida da família, no bairro dele, na aldeia dele. Então, esse conflito vai guiar os passos e as ações dos personagens, inclusive do herói ou da heroína. Então, ele vai viver esse conflito. Vivendo esse conflito, buscando solucionar esse problema, vai chegar um momento de maior tensão, o clímax. O clímax é aquele momento em que você fica assim, nossa, será que ele vai sobreviver? Será que ele vai conseguir vencer tudo isso? Certo? Então, é um momento de maior tensão no texto. Certo? E às vezes tem suspense também, né? Deixa o leitor assim curioso. Meu Deus, como isso tudo vai acontecer? Como ele vai sair dessa? Certo? Quando, passando o clímax, que o herói consegue vivenciar tudo aquilo, superar os limites, vencer os desafios, solucionar os problemas, chega no fim da história, o desfecho. No desfecho, os conflitos são solucionados e os personagens vivem felizes, ok? Há um final feliz para a história, tá bom? Então, essas são as características estruturais que deve ter no seu texto. Narrador, enredo, começo, meio e fim, personagens, os principais, herói, heroína, né? Vilão, os secundários, aqueles que ajudam o herói, que estão ao lado dele, são amigos dele. Espaço, onde ocorrem os fatos, e tempo. Tudo isso deve ter na sua narrativa, nos textos que você vem escrevendo, que você vai escrever também na atividade avaliativa. Agora a tia quer falar para você sobre a estética do seu texto. Tia, e o que é estética? Estética é a maneira como você organiza o seu texto por parágrafos, é a margem, é a sua letra,
certo? Então, o que a tia quer no seu texto? Olha só, o que eu estou exigindo no seu texto. O título, crianças, ele deve estar centralizado, tá bom? Centralizado na primeira linha, centralizado. Não precisa pular linha para começar o primeiro parágrafo, certo? Você pode até anotar esses pontinhos aqui, ó, no seu caderno de redação, tá bom? Anote que é importante. Você pode pausar o vídeo depois que eu terminar aqui a explicação e anotar esses pontinhos que são muito importantes. Título centralizado. Comece a sua história fazendo parágrafo. Como é que você faz o parágrafo? Já te ensinou. Mede com o polegar. Seu polegar é de quase 2 centímetros, ou então 2 dedinhos, certo? Os parágrafos, crianças, eu sempre digo para vocês, no mínimo 3 linhas e no máximo 5, para ele nem ficar muito curto e nem ficar muito longo. Não existe parágrafo de 2 linhas. Não existe parágrafo de 8 linhas, né? Muito longo. Então, comece a história fazendo parágrafo, certo? Começa com seus 2 dedinhos e deixa aquele recuo antes de começar a história. É importante que o seu texto, sua história, sua narrativa de aventura tenha no mínimo 3 parágrafos, certo? 5 linhas cada um. Tá bom? Tá ótimo. Se você fizer o seu texto de 15 linhas, que é o mínimo, tá ótimo. Aí você divide 5 linhas no primeiro parágrafo, 5 linhas no segundo e 5 linhas no último parágrafo. Não pule linhas, tá bom? Não pode pular linhas no seu texto. Em qualquer outro texto, não pode pular linhas. Isso é um erro gravíssimo, tá certo? Respeite as margens. Se não deu para escrever a palavra completa na linha, separa a sílaba dela, separa corretamente, escreve o restante da palavra na outra linha. O que não pode é ultrapassar a margem. E também não pode deixar aquele espaço muito grande, não preencher a linha toda, certo? Você preenche até onde der, até o limitezinho, coloca um tracinho, escreve o restante da palavra na linha seguinte. Faça a pontuação corretamente. Nós aprendemos já sobre pontuação. Ponto final no final do parágrafo. 2 pontos e travessão para escrever fala do personagem. Ponto de exclamação para expressar sentimentos de emoção, de medo, de susto. Ponto de interrogação para expressar uma pergunta. Vírgulas também para separar as sequências de ações. Tá bom? Escreva letra legível e caprichada. A sua letra também vale muito. A letra legível e caprichada, na hora de escrever o seu texto, também ajuda a te compreender melhor o seu texto, tá certo? Então, você pausa o vídeo, escreve todos esses pontinhos aqui que deve estar, que são muito importantes e que você deve considerar na hora de escrever o seu texto, tá bom? Desejo a todos um bom desempenho, que vocês possam fazer uma ótima redação, porque ela é para nota, tá certo? Caprichem. Qualquer dúvida, a tia está aqui também, tá bom? À disposição para colaborar com a sua aprendizagem. Tenho certeza que vocês vão desempenhar uma ótima atividade, porque vocês são excelentes, são muito capazes, tá bom? Até a nossa próxima aula.